A paz do Senhor, meus amados. Amém. Voltei com uma coisa maravilhosa, um estudo fantástico para você. Amém. Eu, pastor Luziton. Visita o meu canal, acompanhe o meu canal, seja um parceiro conosco. Dá um like, dá um link aí, acompanha a gente, amém. Será muito bem-vindo o seu acompanhamento, a sua observação. Nos assiste, nos dá um like, ora por nós, trabalha conosco, estamos juntos, amém? Pastor Luziton, cantor, pregador, contato 9110-8722, WhatsApp também o mesmo, 9110-8722, Brasília 61 9110-8722. Nos acompanha o nosso trabalho, amém? Entre no meu canal, Luziton Barbosa Lopes no YouTube e acompanha a gente, amém? Seja o nosso assinador, participa com a gente, estamos juntos, amém? Vamos debater hoje um pouco sobre o livro de Ageu, tá? Quem foi Ageu? Tá? Ageu foi um profeta que atuou ali ao retorno do cativo de Jerusalém, amém? Foi um profeta que reanimou a volta da construção dos muros de Jerusalém, tá? No então, já tínhamos conseguido vencer essa guerra, essa peleja, e passamos 15 anos parado porque os Sambalates, Tobias e Sambalates, que eram os samaritanos, vieram contra nós, a pressionaram o nosso trabalho, e Zorobabel e Josué, filho de Josadeque, não aceitaram eles penetrar conosco, iraram contra o nosso trabalho da construção dos muros, que já teríamos retornado. Vamos estar debatendo isso aí tudo certinho para você, e você vai entender esse fato. Infelizmente eles pararam a nossa obra perante 15 anos. Então, agora Ageu, esse profeta ali, Deus usa esse profeta para animar o retorno. E ele lê claramente aqui, que nós vamos dar a lida para a gente debatermos sobre esse assunto desse profeta. Amém? Vamos dar a lida a Ageu 2. Muito pregado, muito conhecido, que seria a glória da segunda casa. Ou a glória da última casa, melhor dizendo, tá? A glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora Zorobabel, filho de Zeatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo: Que há entre nós que vos tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como veste agora? Não está como nada aos vossos olhos comparado com aquela? Ora, pois, esforça-te, pois, Zorobabel, diz o Senhor, esforça Josué, filho de Josadeque, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. A segunda palavra é exércitos. Segunda palavra que consertai convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui um pouco, eu farei tremer o céu e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exército. Nesse lugar trarei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Observe que frase, injeção de ânimo, né? Vamos dizer que o Ageu menciona para Zorobabel e Josué. Amém? No entanto, ele fala: quem estava aqui na primeira glória? Quem viu essa casa? Ou seja, quando os templos de Salomão estavam destruídos nesse exato momento. Então ele perguntou para quem estava na proximidade: quem estava antes do cativo? E acompanhou essa casa, como era abençoada. Que casa era essa? Essa casa que ele menciona era o templo de Salomão. Amém? Era a igreja que Salomão criou para colocar a glória de Deus, para fazer o templo e impor a arca do concerto ali, para que a glória de Deus manifestasse fortemente. E assim Salomão fez. Era um projeto de Davi há muitos anos. 1 Reis 6, Salomão então constrói esse sonho do seu pai Davi. Ele constrói, Salomão dá procedimento do trabalho de Davi, na presença de Deus. Ele constrói, era uma casa de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura.
eu somei essa palavra côvados, é uma medida de 45 centímetros, que daria então, numa média então, de 243 metros quadrados, era a igreja. E dentro dessa metragem, desse quadrado, havia também o oráculo. Oráculo quer dizer altar. Você vai encontrar essa passagem, 1 Reis, que é a construção do templo. Tá? E esse altar também tinha 20 por 20 côvados, então, multiplicado ao quadrado, daria 81 metros quadrados, era o oráculo, era só o altar de Deus, para você entender que casa era essa que Ageu perguntou. Você lembra? É aquela casa. Era uma casa que lá dentro do oráculo, do altar, havia a arca do concerto, onde havia muito poder de Deus, e tudo era revestido com o melhor de Salomão e de Davi. Ele gastou, nos dias de hoje, eu fui consultar, o que tinha de ouro, diamante naquela casa, daria hoje aproximadamente 89 bilhões de reais. Era ouro maciço, tudo revestido de ouro por dentro e por fora. Prata, ferragem nos alicerces, era tudo bem organizado. Salomão fez o melhor. E a glória de Deus manifestava ali. Era um tempo procurado para a cura, para as pessoas se libertar e vencer as guerras. Ali os levitas pegavam a arca do concerto, levavam para os montes para queimar o incenso e adoração ao Senhor, para que o exército fosse vencer a guerra. Por isso está aí o grande segredo de Davi ter vencido guerra, de Salomão ter vencido guerra, de Saul também ter vencido guerra, mesmo devido aos seus erros. Ele procurava essa sabedoria, essa unção. Ao passar do tempo, então, acontece o seguinte: depois da morte de Salomão, tá? Depois da morte de Salomão, o Israel é dividido entre reino do sul e reino do norte. Então o seu filho Jeroboão reina no teu lugar, fazendo o que não agradava a Deus. Ele pegou a riqueza do seu pai e foi fazer besteira, se prostituir, adorar a Deus alheio, queimar incenso de adoração à imagem dentro do altar do Senhor. Então a glória de Deus começou a decair. Quando falamos em glória, que o Ageu, ele não menciona exatamente uma glória física, uma glória de material, ele mencionava principalmente a glória espiritual. Então a glória de Deus foi saindo daquele lugar porque os reis começaram a pecar diante de Deus. Agora você começa a entender o que aconteceu nessa casa, perdemos a glória. Sendo assim, Deus usa o profeta Jeremias profetizando em Jerusalém, em Judá, em Israel. Em Jeremias, lá no 25, capítulo 12 ao 14, você vai encontrar que ele diz claramente para o rei: olha, Deus manda dizer para vocês, se vocês não entrar na presença, será lançado no cativo perante 70 anos. Mas ao atravessar 70 anos, Deus o libertará, mas vocês vão passar por esse caminho árduo, será cativado, será invadido Israel e vocês vão ser levados ao cativo pelos babilônicos. Foi exatamente isso que aconteceu. Ao decorrer do tempo, os reinos se consertaram e começou aí então o Babilônia, no ano de 603, impõe o primeiro ataque. Você vai encontrar esse ataque em 2 Reis 24, o primeiro ataque 603. Então os demais reis também, observando esse ataque, já arrebentou Israel, levou muito a cativo, levou muitos bens, já invadiu a casa de Salomão, já invadiu a igreja, porque a armadilha do diabo não é invadir o seu físico, é o seu espiritual. Ele invadiu a casa, já tomou alguns tesouros da casa, já começou a bagunçar a igreja de Deus, o templo que Salomão tinha montado, onde a glória de Deus subia e descia, você entende? A coisa começou a ficar caída, decaindo. Então o rei Jeoaquim também não manifestou na presença, não se preocupou com isso, e há praticamente de 8 a 10 anos, no ano de 597, Babilônia ataca novamente, no segundo ataque, consegue levar 30 mil homens a cativo. No primeiro ataque foram 4 homens importantes que o rei Nabucodonosor da Babilônia, o rei Nabucodonosor, mandou separar 4 homens de boa formosura, jovem e de boa inteligência. E assim sendo, separou Sadraque, Meseque, Abednego e Daniel. Eles foram nesse primeiro ataque. No segundo ataque que eu mencionei, no ano de 597, foi o profeta que foi entoado ao cativo, é o profeta bem conhecido também, que é Ezequiel. Está entre os 4 profetas maiores, que é o terceiro profeta maior. Os 4 profetas maiores é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Portanto, nesse exato momento, nesse segundo ataque, é levar 30 mil homens, e Ezequiel também. Ezequiel era filho de Buzi, estava separado para ser sacerdote na casa real, como seu pai Buzi foi.
E ele não teve essa oportunidade porque foi levado a cativo juntamente com mais de 30 mil homens, os nossos médicos, os ferreiros, e toda a riqueza da casa de Salomão foram saqueados também, as taças, os diamantes, tudo, os incensários, roubaram tudo, levaram, saquearam, acabou com a glória espiritual e com a glória material. Estamos a cativo. Tá? Mas acontece então que ao decorrer de muito tempo se concretizou o que o profeta Jeremias disse, que ao passar 70 anos, Deus o livraria. E assim aconteceu. Deus preparou, você vai ver no livro de Esdras, um homem chamado o Grande Ciro. O Ciro, ele uniu dois países entre os medos e os persas, invadiu Babilônia no ano de 520 a.C. e conseguiu derrubar a Babilônia. Babilônia não acreditava. Se você abrir a sua Bíblia em Daniel 5, você vai encontrar que Belsazar, depois da morte de Nabucodonosor, seu filho Belsazar, toma posse. E ele fazia uma festa. Você vai encontrar em Daniel 5 uma festa com todos os seus ministros, com toda a sua presidência, para gozar os seus bens. Era uma festa. Só que eles não esperavam que naquela noite já haveria um ataque entre os medos e os persas, que o grande Ciro preparou, surpreendeu, surpreendentemente. E disse que naquela festa, até o poder de Deus manifestou, que diz que naquela festa, a mão de Deus escreveu na parede da província de Suzã, da Babilônia, escreveu lá dentro, dizendo, Mene, Mene, Tekel, Parsim, fim. Então aconteceu, Belsazar amedrontou aquela noite, ali foi o fim do reinado, do império babilônico entre Belsazar e seu pai Nabucodonosor. Acabou aquele dia, porque estava escrito na parede, o anjo deu o sinal, Mene, Mene, Tekel, Parsim, fim. Então Belsazar tremeu de medo. Ele preocupou aquela noite com Curtinho, com as suas concubinas, mulheres bonitas, com todos os seus mais de 1000 ministros, com toda a sua presidência, e tomando vinho nos copos roubados da casa de Salomão, do nosso templo, as taças de ouro roubado, gozando, comendo do bem e do melhor naquela festa. Só quando o anjo escreve na parede, ele amedronta, diz que tornou em pranto o riso dele. E então ele mandou chamar os intérpretes, os religiosos, os fariseus, qualquer pessoa mágico que interpretasse, só que ninguém conseguia interpretar, que adorasse o seu coração, que confortasse. Então a tua esposa disse, não, tem um homem aqui na terra chamado Daniel, 70 anos na corte, Daniel com 83 anos de idade, foi chamado aquela noite para interpretar aquela mensagem que estava na parede. Mene, Mene, Tekel, Parsim, o fim. Então Daniel chegou entre o rei, e o rei perguntou para ele o significado daquelas palavras ali, em mistério de Deus, e Daniel rapidamente interpretou, dizendo, olha, Mene, Mene quer dizer que Deus impôs um tempo e o seu tempo acabou. Tekel quer dizer balança, você, o Belsazar, foi levado no céu e foi reprovado. Tekel, Parsim, Parsim quer dizer divisão, você será dividido. E é exatamente isso que aconteceu. Não foi no outro dia, foi na mesma noite. Os medos e os persas, governados pelo grande Ciro, invadiu Babilônia e tomou o império, passando agora a não ser mais o império de Nabucodonosor e nem do seu filho Belsazar. Passou agora a Suzã, a província da Babilônia, a ser governado pelo grande Ciro, dividiu entre os medos e os persas, que possamos entender agora que está aí o segundo império das sequências da visão de Daniel. Você entende? Aí acontece agora que os medos e os persas, governados pelo grande Ciro, tomam posse. E no livro de Esdras, você vai encontrar no capítulo 1, eu vou estar fazendo essa interpretação para você entender isso aqui, que não adianta eu falar sobre a segunda glória da segunda casa, não. O que era ela, né? A gente tem que entender quem era, o que é a coisa. Não é só exatamente pregar. Essa parte eu posso dizer, bênçãos, materiais, mudança, tudo bem, mas eu quero entender, eu quero te explicar a história. Nós estamos vinculados à história. O mais importante é conhecer a verdade, que ela libertará. Então, portanto, tem que buscar o conhecimento. Isso é conhecimento bíblico que eu estou te passando. Você pode pegar de diversas formas. Eu estou te apresentando quem era essa casa, para você entender. Essa casa, ele perguntou, quem lembra quem estava aqui na primeira glória? Era aquela casa que eu te falei, abençoada por Davi, ou melhor, por Salomão, cheia da glória, vencendo guerra, era aquela casa. E fomos saqueados. Então, voltando para você, o grande Ciro governou Babilônia nos primeiros anos do ataque dos medos e dos persas, e diz que no seu primeiro ano de reinado, ele resolveu então libertar o povo de Israel a sair do cativo. Chegou, finalizou os 70 anos.
Deus tocou no coração dele, agora você tem um domínio no mundo todo. Ele falou assim, eu tenho o domínio no mundo todo, eu vou libertar o povo. Então ele deu ordem, ele chamou Zorobabel e Josué, filho de Josadeque, não é o Josué de Davi, de Jacó, é o filho de Josadeque. Por isso que ele fala Josué, filho de Josadeque, que era o sumo sacerdote, e Jeroboão, que era o líder de Israel. Chama essas pessoas aqui, fez uma reunião com esses dois líderes de Israel e deu a ordem para voltar. Devolveu todos os nossos bens, foram devolvidos mais de 5.000 peças de entre prata, diamante, ouro, taças, copos de ouro, todos os nossos utensílios que foi roubado. O grande Sírio foi lá na almoxerifada da província, deu de volta, entregou na mão de Josué e Zorobabel e mandou eles voltar a construir agora a segunda casa, que seria a glória da segunda casa. Mandou eles construir os muros de Jerusalém, o templo, construir Jerusalém, a cidade. E também trouxe uma meada de pessoas, trouxe mais de 4.356 pessoas. Segunda, em livro de Esdras 2, versículo 64, voltaram 4.356 pessoas, 7.000 escravos, 200 cantores e cantores, voltaram a genealogia também com esses líderes, Josué e Zorobabel, voltaram a construir uma nação com todo o teu tesouro e voltaram a construir. Foi dada a ordem. Então, já estava lá, Zorobabel e Josué começou a fazer adoração, mesmo no palácio caído, ainda não tinha levantado nem os muros, mas começou a adorar, tá certo, começou a queimar incenso, colocar o povo em jejum, oração, a buscar a presença de Deus, fez tudo certo. A única coisa que Zorobabel e Josué não fez foi fechar os muros. Ele já foi direto para a igreja, levantou a igreja sem fechar os muros. Com essa situação e não fechar os muros, o que acontece? Os samaritanos atacaram com Tobias, vieram atacar, né? Vieram atacar. Era samaritano. Vieram atacar. Na verdade, eles chegaram, conversaram. Olha, queremos construir Jerusalém com vocês, Zorobabel e Josué. Queremos construir com vocês. Só que Zorobabel e Josué, na presença de Deus, pensam, não, vocês não podem construir com a gente. Porque só pode construir quem é israelita, quem está na presença de Deus. Eles perceberam que os samaritanos não estavam na presença de Deus. Mas Samaria não fazia parte de Israel? Sim, fazia. Mas por que que os samaritanos ali com Sambalate, eles não conseguiram penetrar e Josué e Zorobabel não deixaram eles penetrar e trabalhar conosco? Pelo fato espiritual. Eles não estavam querendo buscar a Deus. E ele não aceitou. Fez certo. Por quê? Qual foi o motivo disso? Acontece o seguinte, eu não comentei que quando Salomão morre no ano 931, o reino de Israel é dividido em duas partes, reino do sul e reino do norte, não foi isso? Sim, claro. Então o que acontece? O reino do sul foi levado a cativo por Babilônia. Só que o reino do norte não foi por Babilônia. O reino do norte foi levado a cativo pelos assirianos, pelos sírios. Os assirianos era terrível, onde tinha a capital de Nínive, começou por Assur. Os assirianos eles dominavam o mundo, nasceu por volta de 2.300 anos antes de Cristo, sua primeira capital era Assur, é o nome do demônio. E os assirianos era terrível, Deus odiava os assírios, que eles pelejaram contra nós. Os assírios Deus odiava, eles adoravam Deus alheio, o Deus do sol, o Deus da lua. Eles não tinham nenhum compromisso para com Deus. Então acontece, os assírios invadem o reino do norte. Então possamos confirmar que os assírios foram invadidos ou cativados. O reino do norte não foi cativado pelos assirianos. E o que acontece? Eles invadem os verdadeiros samaritanos, que seriam os cristãos de verdade. Eles tomam Samaria, invadem a tapa, toma posse Samaria, invade o nosso povo, levando a cativo, e toma posse. Assim sendo, eles levam os seus deuses para Samaria. Eles levam o seu Deus para Samaria. Então Samaria não tinha mais contato com Deus. Era Deus alheio, Deus da lua, Deus de Balim, de escribas, o Deus do sol, Deus de Tabu. Então quer dizer, não tinha mais nenhum contato com Deus. Agora Sambalat e Tobias, cara de pau, vai querer negociar com Josué e Zorobabel para construir a casa de Deus sem estar na presença de Deus. Não pode. Isso possamos dizer espiritualmente que não é qualquer pessoa que pode estar do teu lado. Não são todas as pessoas que vão te incentivar a você chegar ao teu ministério ou construir seu ministério. Isso é por outro lado, eu não vou falar, mas vou deixar esse ganchinho para você. Cuidado. Não todas as pessoas estão preparadas a fazer você vencer e alcançar o foco do seu ministério. Não.
Não são todas as pessoas. Você tem que vigiar com quem você anda, com quem você fala os teus sonhos, com quem você menciona os teus projetos. Vigia, entendeu? Não é qualquer pessoa. Tem muito sambalate atrás de você orando o contrário. Então é isso. Cuidado. Foi exatamente o que aconteceu. Josué e Zorobabel e Josué não aceitaram, que Zorobabel era o líder, Josué era o sumo sacerdote. Ele não aceitou, então eles iraram. O samaritano irou. Tobias irou e não pode, não aceito. O que eles fizeram então? Eles levantaram acusação contra o trabalho da segunda casa, o trabalho de Jerusalém, a volta do retorno, a construção da igreja. Eles vieram contra o trabalho de Zorobabel, Josué e o povo de Israel que voltaram a construir novamente o templo de Deus. Eles levantaram contra, fizeram uma carta para Artaxerxes, rei da Babilônia, dizendo que eles não pagavam impostos, que eles eram trabalhadores e pagava, e aquele povo de Deus não tinha como pagar impostos. Fizeram uma carta, que você vai encontrar no livro de Esdras, Neemias, fizeram uma carta terrível contra o nosso trabalho. O que acontece? Então o rei Artaxerxes lê a carta e determina, como era província, mandava no mundo todo. Determinou que parasse a nossa obra. E a nossa obra foi pressionada a parar de 14 a 15 anos. Você está entendendo? Aí quando atravessa esse espaço de 15 anos, basicamente 15 anos aproximadamente, aí que Deus usa o profeta Ageu para reanimar Zorobabel e Josué. Não, meu filho, volte a trabalhar. Vocês estão usando os bens que vocês pegaram para construir a sua casa, mas vocês esqueceram de construir a casa de Salomão. Vocês esqueceram de levantar a glória de Deus. O primeiro detalhe da nossa vida é levantar a glória de Deus na minha vida. Quando eu levantar a glória de Deus na minha vida, o resto vai vir. Eu não posso levantar primeiro a minha casa física, primeiro a de Deus. Então eles pararam a obra e começou a gastar os bens que retornaram, o esforço físico das pessoas que retornaram, estavam construindo as suas próprias casas separadamente do poder de Deus e do caminho de Deus. E Ageu falou, não, meu filho, no sétimo, olha o que ele diz, ó, no sétimo mês, no 21º mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jesus, dizendo, fala a Zerubabel, filho de Zatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadai, sumo sacerdote, o resto do povo, dizendo, entendeu? Volte a construir. Aí acontece o seguinte, ó, ora, pois esforça Zerubabel, diz o Senhor, esforça Josué, filho de Josadai, o sumo sacerdote, esforça o povo, esforça-se, volta a construir que eu estarei contigo. E Deus menciona dizendo, ó, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado, todas as nações encherão essa casa da glória do Senhor dos exércitos. Minha prata, meu ouro, não se preocupa, eu estarei com o poder e condições para vocês voltar a construir o muro. Certamente eu não sei se ele sabia, mas nesse período, basicamente nesses 15 anos depois que foi retornado a obra, lá no livro de Neemias, que era o copeiro do rei, recebeu o teu irmão que veio desse cativo. Foi lá na província da Babilônia. O irmão de Neemias chegou até lá, na Babilônia, que Neemias ficou lá. Neemias era copeiro do rei. Neemias ficou 24 anos servindo o rei, mas ele era israelita. E ele serviu o rei. E quando ele viu o teu irmão chegando na província, em Suzã, ele abraçou o teu irmão, acreditando que os muros já estavam construindo, acreditando que aqui estava bem. Mas Neemias foi surpreendido com uma frase do teu irmão. O teu irmão falou assim, olha meu irmão Neemias, eu vou dizer para você, o povo que está em Jerusalém está na miséria. O povo está padecendo, estão passando necessidade. Nesses exatos momentos lá, Neemias entristece. Ele ficou tão triste, ele acreditava que a casa de Salomão já estava sendo levantada, porque ele não podia fazer nada, ele estava preso à Babilônia, porque o rei gostava dele, ele era um funcionário do rei, ele era um escravo, e gostava do rei. Foram 24 anos servido, pega a amizade. Então o rei gostava dele, e ele tinha algumas situações financeiras boas também, porque ele servia ao rei, ele era copeiro do rei, ou seja, tudo que o rei, se o rei fosse tomar vinho, ele tomava também, ele protegeu o rei também perante 24 anos. E ele recebe esse recado do teu irmão, sabendo naquele exato momento que Jerusalém não estava nada bem. E o que Neemias faz então? Neemias fala assim, vamos fazer o seguinte, no outro dia, ele passou alguns dias em plantos, triste, ele foi servir o vinho ao rei, degustou e levou o vinho para o rei olhou na sua face, está ali no Neemias 1, você vai encontrar essa história, 1, 2, que ele olhou para Neemias e falou assim, Neemias,
Você está triste, Neemias? Neemias estava até com medo de morrer, porque ele não podia servir ao rei com tristeza em suas faces. Tudo era bem organizado. Tinha que servir o rei com alegria. E o rei percebeu, então ele ficou até com medo do rei o crucificar. Mas acontece que o rei foi generoso com ele. O rei Artaxerxes foi generoso, perguntou o que está acontecendo. Ele fala para o rei, falou: ó senhor rei, imagine se os seus pais tivessem morrido, aonde você sepultar os seus pais estivesse na miséria, aonde tivesse alguns parentes do senhor estivesse na miséria, decaído, o que o senhor sentiria? Ele sentiu os plantos de tristeza. Então o rei perguntou: é verdade, a coisa é grave. Deus usa então o coração do rei e ele pede, se for pela sua vontade, que eu me libera, para que eu volte a reconstruir os muros de Jerusalém. Você entendeu? Então acontece que, passando essa história, o rei liberou. Ele faz o seguinte também: me dá madeira, pede o oficial da floresta que me dê madeiras também. E o rei liberou. Ele ficou muito alegre. Imagina a alegria de Neemias saindo do cativo, agora a reinar Israel, a voltar. Deu a carta para ele voltar a construir os muros de Jerusalém e voltou com muita alegria. Então agora chegou mais um reforço na segunda glória. Chegou mais um reforço chamado Neemias. Então Neemias teve, a primeira visão de Neemias foi fechar os muros. Por quê? O Jerubabel e o Josué, eles foram direto, não fecharam o muro, foi fazer a obra sem fechar o muro. Então o Sanbalat os atacava. Neemias chega diferente, já leva madeira e começa a trabalhar fechando os muros primeiro. Ou seja, você quer ser abençoado? Fecha todas as brechas, para que o samaritano não venha atrapalhar você a construir a sua glória da segunda casa. Esse é o foco espiritual. Eu vou entrar um pouquinho para não ficar chato. Esse é o foco espiritual. Buscar é fechar os seus muros, as brechas. Fala menos, ora mais. E vigiar com os samaritanos, com as pessoas que não acreditam em teus sonhos. Tudo isso é fechar o muro. Foi o que exatamente Jerubabel e Josué não fizeram. Só que Neemias já veio com esse foco de Deus, uma visão melhor. Foi um líder, foi o melhor líder desse tempo. Ele veio como liderança mesmo. E tomou a posse, tomou a frente e conseguiu fechar todos os muros. Armou todos os funcionários. Eu não tenho aqui guerreiro de guerra, vou usar os funcionários mesmo, vou usar essas pessoas que, que voltaram, essas 4.000 homens aqui, e disse que o pedreiro era com uma espada na mão e com uma colher na outra, uma tropa trabalhava, o outra ficava vigilante, então ele usou muita sabedoria e conseguiu reter os ataques dos Sanbalates e dos samaritanos, outros ataques à parte, e conseguiu construir a glória da segunda casa. Levantou o templo de Salomão. A coisa começou a andar. Começou a andar. Por isso diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar trarei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Agora Deus manifesta a tua glória novamente. A glória da segunda casa foi levantada com poder. O templo de Salomão consegue se reerguer agora. Novamente, o templo de Salomão está de pé. Devido que a sabedoria de Neemias, o esforço de Josué e a profecia do profeta Ageu. Então é isso que é a glória. Esse que era o retorno dentro da história. É esse retorno. Medita nesse estudo para você entender como você construir a glória da sua segunda casa. Vem com sabedoria, buscando primeiro fazer a vontade do Pai, as coisas de Deus. Não constrói a sua casa primeiro, constrói a sua casa espiritual. Porque o diabo não tem prazer nenhum de tomar bens de ninguém. Não vale a pena. Ele tem que primeiro arrebentar o espírito, para depois ele invadir. Então nós só perde guerra se nós perdemos a unção. Perdemos a unção, perdemos a guerra. Toda a história de Israel foi assim. Perdeu a unção, perdeu o caminho de Deus, perdeu os mandamentos, perdeu a guerra. Perdemos a guerra. Nós temos que andar direcionado, como diz lá em Deuteronômio 28, é uma passagem ótima para que a gente possa entender como entrar na presença e como alcançar nossa guerra. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Esse Deuteronômio 28 tem a ver muito com essa glória da sua segunda casa. Vamos dar uma lidinha lá para a gente finalizar. Deuteronômio 28. E será, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e alcançará quando ouvires a voz do Senhor teu Deus.
Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e dos resbanhos das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto, a tua amassadeira, bendito será ao entrar, bendito será ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti, te contra ti feridos diante de ti, por